Eu falei da soja, mas eu vou falar da soja, do arroz, do trigo, lá no Rio Grande do Sul. Isso porque soja, arroz e milho, eles estão somando um prejuízo muito forte. Essa soma de prejuízo pode chegar a quantias que estão sendo, pelo que está sendo apresentado pela Emater Gaúcha e também o que os sindicatos rurais que nós abordamos no dia de hoje disseram, esses prejuízos podem chegar até 1 bilhão e 500 milhões de reais nestas três culturas. Por quê? Porque a chuva que chegou, teve uma semana, 7 dias ali, essa chuva trouxe estragos, trouxe prejuízos muito fortes e irrecuperáveis para a produção de grãos. E olha que eu nem estou falando ainda das condições de pastagem, gado que se perdeu. Semana passada nós recebíamos imagens do Rio Grande do Sul com gado sendo levado pela água. Então os prejuízos podem realmente chegar a uma cifra como essa que você está vendo na tela aí. Parece muito acelerado? Sim, mas pode chegar a 1,5 bilhão mesmo esses prejuízos no estado do Rio Grande do Sul. A própria ministra Tereza Cristina vai fazer uma visita ao estado para ver mais de perto essa situação do produtor rural gaúcho. Olha só, se considerarmos o que acontece com soja no Rio Grande do Sul, as perdas já totalizam, ou prejuízos totalizam 800 milhões de reais. Muito dinheiro, e esse dinheiro, obviamente, esses recursos são do produtor rural que acaba tendo que absorver essa situação. Vamos ver como é que estão os números para o Rio Grande do Sul em relação à soja. Olha só, 7 dias com 600 milímetros de chuvas no período. É muita coisa, 600 milímetros de chuva em 7 dias. São cidades embaixo d'água, são cidades que foram totalmente alagadas. 16 delas em estado de emergência. Prejuízo estimado 800 milhões de reais, de acordo com a Emater do Rio Grande do Sul e também com os sindicatos rurais desses municípios que foram mais afetados. A Emater esteve presente e foi ver qual foi a situação de 52 municípios que foram atingidos. Desses 52, 16 declararam o estado de emergência. Mas não é só isso. Outras culturas foram bastante afetadas e a segunda mais afetada é a cultura do arroz. Rio Grande do Sul é o maior estado produtor de arroz, produz ali cerca de 90%. Eu costumo dizer que arroz ou é produzido no Rio Grande do Sul ou ele é produzido por algum produtor gaúcho fora do Rio Grande do Sul. Tem muita tradição nesse tipo de produção. E por lá, aquelas áreas de arroz de cultivo, elas foram totalmente alagadas e isso faz com que os prejuízos sejam muito altos. São mais de 340 milhões de reais em prejuízo. Veja só, Rio Grande do Sul, 50.300 hectares foram alagados, estão se perdendo. As perdas totalizam 461 mil toneladas em perdas. Então, é quase 500 mil de toneladas de arroz que se perdeu no Rio Grande do Sul. Os prejuízos totais agora são estimados em 342 milhões de reais. Aqui, essa perda com arroz estimada pela Emater, prejuízo muito forte para um produtor gaúcho que já sofre ano a ano com relação ao valor de comércio da saca de arroz que vai sendo achatada, que vai sendo pressionada ano a ano e ainda enfrenta uma situação como essa. Então, produtor de arroz no Rio Grande do Sul, especialmente, mais até que o da soja, mas o produtor de arroz no Rio Grande do Sul, neste momento, vive uma situação total de calamidade por conta, primeiro, de estar com recursos, ele não conseguiu nos últimos anos ter uma movimentação que justificasse e agora enfrenta um sério problema climático. O milho no Rio Grande do Sul também tem problemas, tem prejuízos, não são tão altos como o da soja e do arroz, mas também apresentam uma situação complicada. Veja só aqui na tela que nas áreas de produção de milho do Rio Grande do Sul, 13.500 hectares foram alagados, 14.200 toneladas de milho foram perdidas. Não é um volume grande, mas você vê que os prejuízos, apesar de não serem tão expressivos quanto aqueles que eu falei para soja e também para arroz, 9 milhões de reais para a produção de milho no Rio Grande do Sul, em termos de prejuízo, é significativo.
Por aqui, o Agricultura BR segue falando desse fator aqui, somando, né? A gente calculou aqui, não só utilizando os dados da Emater, mas também dos sindicatos rurais no Rio Grande do Sul e municípios atingidos, pode sim chegar a 1 bilhão e 500 milhões de reais e ainda tem muita conta para se fazer, principalmente em relação a alguns rebanhos e algumas cidades, municípios gaúchos afetados pela chuva.